Fala aí, galera. Tranquilão? De boa mesmo? Aí, vamos voltar para IT-08. Tranquilão? Situar o camarada aí que tá perdidão, que nós estamos falando de saída de emergência. IT-08. Joia? Não arruma bagunça na sua cabeça, não. Começa a negociar direitinho, passou para IT-01, T-08 agora. Nós vamos aprofundar aí agora. Bacana? Vamos comigo aí. Acompanha. Acesso, pessoal. Os acessos. Vamos lá. Os acessos. O que é um acesso? É um corredor, né? Então o que tem que acontecer? Ele tem que permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes. E são características dele. Permanecer desobstruído. Mesmo quando a edificação não esteja em uso, ele tem que permanecer desobstruído. Ter largura de acordo com o estabelecido no 5.4. Ou seja, o camarada faz aquele cálculo lá do N é igual a P sobre C, beleza? Então ele tem que ter aquela largura lá. Ressalvados os corredores e passagens de acesso restrito, aqui que vem um detalhezinho, isso é novo, cuja população atendida seja menor ou igual a 20 pessoas. Poderá ter uma largura mínima de quanto? De 80 centímetros. Volta comigo aí, produção. Nós falamos uma coisa para você. Você viu lá que a largura da saída de emergência pode ter 1,10 m para edificações em geral, não é isso? Demais edificações, 1,65 m para H2 e H3 no caso de escada e 2,20 para H3 no caso de rampa. Só que aí que vem um detalhe, tá bom? Isso foi até questão de prova. Pode ter 80 centímetros? Pode, se for um local de acesso restrito, uma escada de acesso restrito. Olha para você ver que interessante é isso. Os corredores podem ter 80 centímetros. Então, não necessariamente a largura da saída de emergência pode ter 1,10 m. E T08, gente, é uma T complicadinha para o camarada que está fazendo uma questão de prova. Porque se não observar todos esses critérios, a questão é anulada. Entendeu? Ele tem que ser safo. Não é qualquer um que faz questão da IT-08, não. Às vezes o cara prefere partir lá com a IT-02, alguma coisa ali, uma coisa bem tranquila, porque se ele misturar aqui, a questão dele é anulada. E eu já vi foi muita questão da IT-08 anulada, por falta de conhecimento, porque a IT é ampla, então tem várias coisas ali que é permitido, a largura pode diminuir, você vai ver, acompanhar. Acompanha que você vai ver. Não tô falando mentira, não. Volta aí pra gente. Então aqui, ó. Ter pé direito no mínimo de 2,50. Ou seja, daqui ó, até em cima, que é o pé direito, pessoal, tem que dar no mínimo 2,50. Tá bom? Tem que ser iluminado? Tem que ter iluminação de emergência aqui, ó. Aquela bloco autônomo. Não vai ter só prova, não. Aqui é a iluminação de emergência, ó. Tem que estar iluminado. Tem que estar sinalizado? Tem que estar sinalizado. Beleza? Plaquinha de saída. Ok? Então esse é o detalhe aí. Vamos lá. O que é o detalhe nos acessos, gente? Tem um detalhe seguinte que as pessoas fazem as paredes lá, fazem o teto, e aí faz o que? Uma viga. A viga fica por baixo. Problema, né, gente? Na hora que você faz o pé direito aqui, o pé direito até lá em cima dá mais de 2,50, mas na hora que chega na viga aqui, não tem jeito, dá menos de 2,50. É permitido? Sim, desde que seja viga, mas tem que ter altura até essa viga de quanto? De 2 metros, tá bom? Outro detalhe aqui, ó, na verga, isso aqui é uma porta. Ó. A parte de cima da porta é chamada verga. Na janela, você tem a verga e tem a contraverga, onde o pessoal não coloca uma viguinha aqui, ó, aí começa a rachar a parede toda. Você repara na sua casa se não tem isso aí. Se não tiver isso, sai rachando. Os caras colocam só um pouquinho de concreto aqui, uma massinha e colocam a janela aqui. Começa a rachar tudo. Então tem que fazer uma viga. Ah, esquece isso, é a parte de construção. Mas vamos lá. Então aqui, ó, isso aqui é a porta, gente. A porta geralmente é até 1 metro, 2 metros, 2,10 m. Bacana? Só que na saída de emergência, para a porta, o acesso tem que ter 2,50. Para a porta, a gente permite ter 2 metros. Tá bom? Porque o camarada vai passar aqui, fumaça vai passar, é só um detalhe, né? Pouca largura da porta, o que? Dá uns 4, 5 centímetros, no máximo ali, saiu. O restante do acesso tem que ter o quê? 2,50 m. Na parte de vigas, e de parte de portas pode ter o quê? 2 metros. Então tá aqui, ó. Tem que ter o pé direito mínimo de 2,50 m, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas de portas e outros cuja altura mínima livre deve ser o quê? De 2 metros. Bacana? Então, pé direito do acesso, 2,50 m. Na porta e onde tiver viga, pode partir para 2 metros.
Grave isso aí. Beleza. Tem uma partezinha aqui que é mais o que? Conceitual, ó. Na verdade, que nem explicando. Nos acréscimos de risco, como é que dá o conserto de acréscimo de risco e como dá a redução de risco. Então, beleza. O acréscimo de risco, a fuga é possível em apenas um sentido. Quando a fuga é possível em apenas um sentido, você tem um acréscimo de risco. Função das características constitutivas da edificação, aquela lá, ó, X, Y e Z. Beleza? E quando você tem uma redução de risco? Com a proteção por chuveiros automáticos ou detectores, tá certo? E a facilidade de saídas em edificações térmicas, porque é fácil de sair, né? Aqui uma redução de risco, você avisa o pessoal que hora está acontecendo incêndio, o quê? O cara toma um baque ali, está acontecendo incêndio, ele sai diante do detector, ou então ele está protegido por causa do quê? De chuveiros automáticos que vai atuar naquele incêndio, naquele local ali, o bico de incêndio, o bico de extintor já atua diretamente em cima do foco ali, beleza? Então aí você tem um acréscimo e a redução de risco. Tranquilo. Como é que é isso então? Outro detalhe, eu tenho, gente, aqui, ó, a saída de emergência. Se eu exigir mais de 2 escadas, as saídas tem que ser o quê? Em lados opostos, tá bom? Em lados opostos. A distância de uma saída para outra, no mínimo 10 metros, tá bom? Tem que ter no mínimo 10 metros, senão você colocar uma saída próxima da outra, o cara não vai dispersar. Que a ideia é o quê? Quem tá aqui, vem para cá. Quem tá aqui, vem para cá, que é o caminho mais curto, né? Tem camarada que corre lá que tem uns caras que é meio doido mesmo. Mas você tem que fazer o quê? O caminho mais curto possível. Tanto é que a brigada de incêndio trabalha isso com a população. Beleza? Para evitar o quê? Não vir todo mundo pro mesmo lado. Aí vai o quê? Vai encher esse cara de pessoas. E a ideia é o quê? Dispersar. Essa que é a ideia, ter no mínimo 10 metros de uma saída de emergência para outra. Beleza? Aqui, ó. Saí, já vou direto. Bom, outro conceito é T02. Olha para você ver, a gente está trabalhando T02 sempre em todas as instruções técnicas, beleza? De uma maneira passiva você está aprendendo aí, ó. Parte da edificação vinculada a uma fração ideal, isso é uma unidade autônoma do terreno, sujeita às limitações da lei, constituída por dependência de instalações de uso privativo, de parcela e dependência de instalações de uso comum da edificação. Então, aqui você tem no shopping, cada um é dono de uma loja ali, paga IPTU daquela loja, né? Só que você tem o que? A área comum. Então, essa parte aqui é unidade autônoma, beleza? Mesma coisa no apartamento. Você tem aqui, ó, a parte aqui, que é a portinha, papapá, janela, corredor. Você tem aqui, ó, você vai olhar o seu IPTU aí, ó, o seu documento aí, e ver o seguinte, essa região aqui, que é o seu apartamento, é a parte da unidade autônoma. Aqui ele fala o quê? A fração comum da edificação, beleza? Então essa parte aqui é outra taxa que você paga, entendeu? Então esse é unidade autônoma. Parte da edificação vinculada a uma fração ideal do terreno, sujeita às limitações da lei. Bora aí. Mesma coisa, não perca tempo com essa tabela, exceto quem? Quem vai fazer o EAP. Imagina você perdendo tempo aqui, eu estudando. Qual que é a distância? Meu, você está perdendo tempo do caramba. E eu tô falando que tem aluno que faz isso aí, tá? Aí depois o cara não passa porque é muita matéria, é porque tá estudando errado. Isso aqui você não estuda. Se cair uma questão dessa na prova, sei lá, aconteceu lá, o cara fez uma questão dessa, meu amigo, chuta e parte para outra. Tô falando aqui na boa mesmo, tô falando com gente que fez concurso, que já passou. Tem hora, meu irmão, que não tem jeito não. Mete o bicudão e parte para outra. Para de sofrer. Se você errar, com certeza outra gente também vai errar. Porque o trem é difícil pra caramba. Como é que você vai gravar esse trem aqui? Perde tempo que senão. Então aqui, ó, para uso da tabela 5, deve ser consideradas as características construtivas da edificação, que é aquelas clássicas que eu te falei, X, Y e Z. Tá bom? Só para entendimento aí, pessoal que vai tentar IAP. Tá bom? Vai aí, ó. Nos casos das distâncias máximas horizontais de caminhamento para as rotas de fuga que não forem definidas no projeto, o cara não apresentou nada. Apresentou aquele projeto em branco, sabe? Você não sabe nem o que vai ter lá. Por exemplo, escritório, plano espacial, você não sabe nem o que vai ter o galpão sem arranjo físico. O que vai acontecer? Aqui, ó. Devem ser consideradas distâncias diretas comparadas aos limites da tabela 5. Lá vai falar a distância que precisa. Só que você vai reduzir em quanto? Em 30%. Então, por exemplo, você tem uma distância lá que poderia percorrer de ponto X até a saída de emergência, que poderia ter uma distância máxima lá de 30 metros. O que vai acontecer? Vai ter que reduzir em 30%. Ou seja, diminui 9 metros. Essa distância vai passar para quanto?
para 21 metros. Gostou do jeito que eu fiz a conta aí? Cortando zero? Mas é malandragem, irmão. Você tem que ser rápido. Beleza? Vai lá, ó. Em edificações térreas, pode ser considerada como saída qualquer abertura sem grade fixa. Porque, por exemplo, se não tem problema nenhum aqui, que não tem grade, não tem nada, aconteceu um incêndio, o cara pode abrir a janela e pular. Só que essa altura aqui, ó, tem que ser no máximo 1,20 m. Não pode ter grade, tá bom? E eu também tem que ser terra, edificação. Isso não pode ser o quê? No segundo andar, não. Senão o cara ele vai sair para sair de emergência, ele vai morrer, cara. Pulando lá, ó. Tá bom? Tem que ser o quê? Terra, pela facilidade. Bora! Saídas de emergência. Aí é essa história. Que é o que eu te falei lá do 1,10 m, né? Então vamos aqui, ó. Para portas, pessoal. Tá bom? Isso aqui é para portas. Para portas, a gente falou que a unidade de passagem é quanto? É 0,55, né? Beleza. Só que para unidade de passagem, em portas, eu considero 80 centímetros equivalente a uma unidade de passagem. Mas você não falou que é 55? É. Mas para porta não é. Para porta é quanto? É 80. Por isso que eu tô te falando, quando o cara faz uma questão de prova, ele tem que ser monstro, mano. Porque senão ele dá uma nota aqui e a questão dele é anulada. Então, para porta, 80 centímetros equivale a unidade de passagem. Para porta, 1 metro equivale a 2 unidades de passagem. Que é o N aqui, tá vendo? Ó? 1,5 m equivale a 3 unidades de passagem. 2 metros equivale a 4 unidades de passagem. Simples, tá bom? É só você multiplicar por 2. Tá bom? 2 vezes 1,5 m, 3 metros. Ou seja, equivale de 2 entre 2 a 3 unidades de passagem. 2 vezes 2, 4. Equivale de 3 a 4 unidades de passagem. Tá bom? Então, se cai na prova lá, quanto? 1,5 m equivale a quantas unidades de passagem? Ele pode valer até 3 unidades de passagem. Porque você multiplicou 2 vezes aqui 1,5 m, dá 3. Tá bom? Aí é considerado o quê? O vão livre. Tá aqui, ó. Eu não conto a porta toda. Eu conto até no jaibro aqui da porta. Você vê na hora do batente dele. Isso é um problema sério. Isso aqui não vai a gente explicar isso aqui agora não, mas depois a gente tiver um curso junto, a gente conta pra vocês o que é isso aí. Então, de vão a vão. Tranquilo? Vai. Olha aquilo que eu te falei lá na frente, a distância de uma saída para outra. Isso aqui é para dispersar o público. Então tem que ter uma saída aqui, o pessoal que está aqui corre para cá, ou ele corre para cá. Beleza? Mas a ideia não é esse camarada sair aqui, a ideia é ele sair para o lado de cá. Tá bom? Porque aqui ele vai gastar mais tempo de dedicação, consequente, o perigo maior para ele, né? Tem que ser o mais rápido possível, ó. Então ele tem que sair e vir para cá, e o público que está aqui vai para lá. Tranquilo? Então, quando houver exigência de 2 ou mais saídas, a distância mínima entre elas deve ser de quanto? 10 metros. Ou seja, 2 ou mais saídas, distância mínima de uma para outra, 10 metros. Só que tem um detalhe. Se essa escada estiver aqui no centro, mano, bem aqui, ó, a escada está aqui. Eu tendo uma porta aqui e uma porta por lá de cá, ela não precisa ter uma distância de 10 metros, não. Porque a pessoa que está aqui, ele vai entrar aqui pela escada. E a outra que está aqui vai entrar por cá. Ou seja, não vai ter uma mistura de pessoas, tá bom? Então, vou ter escada de um lado, porta de um lado, porta de outro. Tá bom? Isso aí pode. As escadas estiverem na área central do pavimento e com acesso de lados opostos. Aí não precisa ter os 10 metros. Edificação não possuir largura de fachada suficiente para saídas no térreo. O caso que as portas deverão ser dispostas em extremidades. Vamos pegar geralmente essas casas de show aí, né? Porque o cara do lado de cá tem prédio, está construído. Do lado de lá tem outro prédio construído. Lá atrás tem prédio. Aqui na frente é o quê? É a rua. Então, não tem condições de ter uma largura aí de 10 metros uma para a outra. O que ele faz? Ele coloca a porta aqui e a porta cá, na extremidade. Tá aqui, ó. Edificação não possui largura de fachada suficiente para saídas no térreo. Caso em que as portas deverão ser dispostas nas extremidades. Ou seja, o pessoal que está aqui no ambiente vir para cá e o outro vai para lá, para dispersar o público. Porque se eu colocar uma portona bem aqui na frente, vai todo mundo aqui, ó, sair nessa direção. E a ideia é o quê? Dispersar o público mesmo. Vamos lá. As portas das rotas de saída e aquela com sala com capacidade acima de 50 pessoas, gente, em comunicação com acesso e descarga, devem abrir no sentido de trânsito e saída. Toda porta de saída de emergência tem que abrir para onde?
para dentro da rota de fuga. Porque o cara tá desesperado, velho. Vai empurrando a porta e vai correndo para lá, ó. Se tiver que abrir a porta para cá, ele não consegue, que alguma pessoa vai estar empurrando ele. Então, ou seja, a porta tem que abrir aonde? Para a rota de fuga. Abrir para fora. Olha lá, ó. Já tomei uma porta dessa uma vez mesmo, mas isso aqui rola. Viu? Tá aí, ó. Então a porta da rota de fuga tem que abrir para fora. Qual porta? Porta das rotas de saída e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas. Então, se tiver numa sala de aula, tiver mais de 50 pessoas, aquela porta tem que abrir para fora. Ah, mas tem 30 pessoas, 25 pessoas, que é o padrão aí, né? Da LDB aí, de sala de aula. A porta pode abrir para dentro, não tem problema não. É só se tiver mais de 50 pessoas. Nas edificações do grupo A, olha para você ver de novo que eu te falei da divisão lá. Ó. O que é o A? O A ele é considerado como residencial. Beleza? Só que eu tenho essa subdivisão dele, né? Que seria A1 e A2. A2 são os prédios e apartamentos em geral. O A1 são o quê? São as casas térreas ou assobradadas. Beleza? Para o grupo A, beleza? Especificamente A2 aqui, né? As portas de acesso ao logradouro público. O que é o logradouro público? É a rua aqui, gente, ó. E que não se comunicam diretamente com as casas de escada, estão dispensadas as exigências. Qual a exigência? Que essa porta não precisa abrir para fora. Ela pode abrir para dentro. Não tem problema, mas só para o grupo A1 e A2. A1 a gente nem olha. Mas aqui, ó, é o A2 que eu tenho que preocupar. Beleza? Olha lá, ó. Isso aqui é a porta da sua casa, tá vendo? Jesus batendo. É como se fosse a porta do seu coração. Tem que abrir para dentro. Véio. Quem pode abrir a chave? Só você. Aí ele entra. Lembra disso aí. Tá bom? Ele não consegue abrir. Vai lá. Beleza, então vamos lá. Tem portas, gente, que ela é tão larga, ela tem largura mais que 2,20. E o que é o detalhe? Porta que tem dimensão maior que 2,20, ela tem que ter o quê? Uma coluna central. Porque tem muita gente que explica que na própria engenharia, você tem o quê? Uma flexão aqui, ó. Alguns casos, entendeu? Aí você precisa dessa coluna central. Muitas pessoas falam que é para evitar empacotamento. A ideia é muito relacionada com isso aqui, ó. Porta com dimensão maior que 1,20 m deverá ter o quê? Duas folhas. Então tem duas situações. Eu tenho porta com dimensão maior que 2,20. Tem que ter coluna central. Beleza? Dominado. Se a porta tiver uma dimensão, a folha dela estiver maior que 1,20, tem que ter o quê? No mínimo duas folhas. Você não pode ter aquela portona de todo tamanho, não. Tem que ter no mínimo duas folhas ali. Joia. Vamos lá. Entramos na situação aqui do tal da barra antipânico. Todo lugar precisa de barra antipânico? Não. A pessoa pode colocar? Pode. Pode colocar. Beleza? Vamos voltar comigo aqui. Então, o que é o detalhe? Nem todo lugar precisa de barra antipânico. Presta atenção no que você estiver lendo a norma. Os locais obrigatórios de ter barra antipânico são locais considerados como que? Locais de reunião de público. Igreja, uma boate, cinema, tudo é grupo F, gente. Tem que ter o quê? Barra antipânico. Mas, se tiver uma população maior que 200 pessoas. Guarda isso aí. Vai lá tomar uma aguinha. Ou então, bate um papo com um famosão lá. Fala assim, como é que eu estou? Estou estudando bem, mozão. Mas vou te dar uma coisa bacana. Beleza? Daqui a pouco a gente volta.